Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje a gente vamos dar continuidade falando do livro de Atos dos Apóstolos, iniciando no versículo 42 e terminando no versículo 52, no capítulo 13 de livro de Atos dos Apóstolos. E como tema, gente, a rejeição dos judeus e a aceitação dos gentios. Olha que palavra linda, gente, poderosa e maravilhosa. E olha o que diz. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo o convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé, e esses conversaram com eles, recomendando-lhes que seguiram pervertindo na graça de Deus. E no sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. E entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja. Olha, marca essa palavra. Tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Olha, marcam esse texto, tá? Marcam, pode grifar na Bíblia de vocês, tá bom? E então, Paulo e Barnabé, tomados da palavra com toda a coragem, eles afirmaram: importava que nós outros, no primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus, porém, considerando que os rejeitais a vós próprios vós julgais indignos de receber a vida eterna, e eis que agora dirigimos aos gentios. Portanto, dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. E ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram de sobremaneira e glorificaram a Deus do Senhor, e todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna e creram de coração. Assim a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. E todos, contudo, sacudiram contra eles o pó dos seus pés, e partiram para Icônio. E os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Olha, gente, que palavra maravilhosa é essa, né? Que o apóstolo Paulo, chegando lá na sinagoga, né, na Antioquia, né, que o povo se alegrou, gente, porque chegou as boas novas, as palavras do Cordeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas daquelas pessoas gentílicas e judeus, né, aceitaram a palavra. E com isso, gente, os judeus, né, que eu pedi para os irmãos grifarem, que os irmãos ali, Paulo, dando toda a história do povo de Israel, que sendo essa história o principal é Jesus Cristo, que morreu por remissão dos nossos pecados e ressuscitou. O corpo ainda não entrou em decomposição, gente. E isso, gente, não tem outra maneira, não tem outra razão, não tem outra circunstância, que é o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são em um só.
E com isso, gente, os gentios, as pessoas que estavam sendo condenados e ir para o inferno, literalmente, Deus dá a seguinte ordem. Olha a seguinte ordem que Deus declarou no versículo 47, e grifam eles também. Portanto, dessa maneira, o Senhor nos ordenou: eu te constituí luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação para os confins da terra. Ou seja, o Senhor deu a ordem. Por quê? Porque os dele os rejeitaram. Os judeus rejeitaram a palavra de Deus. E os judeus ali naquele lugar, na Antioquia, na cidade de Antioquia, a cidade seguinte, foram ver a pregação de Paulo, saber de quem é esse homem, esse Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele fez maravilhas e prodígios, curou, né? Ainda por cima trazendo a salvação eterna. E com isso, gente, os judeus ficaram com tanta inveja de ver tantas pessoas ali ouviram uma palavra que eles queriam estar lá. Mas, né, começaram a contradizer Paulo, a contradizer veemente: é mentira, mas não. É usado pela boca do diabo. Então Paulo, né, o muito importante é que Deus diz, né, a palavra vai para os gentios, porque eles o rejeitaram. E os gentios creram, gente. As pessoas, tanto como gregos, como citas, como asiáticos, né, a Europa também, né, que eu tenho os europeus ali da Espanha, e aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E com isso, que Paulo e Barnabé expulsaram, né, foram líderes judeus, provocando a perseguição entre Paulo e Barnabé. Mas o que ficou ali na igreja, gente? Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e cheios de alegria, porque a salvação chegou até eles. E chegando essa salvação até eles, dá para me falar 5 itens, né, principais desse capítulo 13. Deus envia missionários, né, para anunciar sua palavra. Segundo, o evangelho enfrenta oposição. Por que a oposição? Porque tem pessoas que vão ter grande inveja, como aconteceu com os judeus, e vai se opor contra você, falando que você é mentiroso, mas creia que o Senhor Jesus, ele é contigo, e você fala a verdade vos libertará. Como o presidente Bolsonaro fala: conhecereis a verdade vos libertará. E isso é uma verdade. 3. Jesus é apresentado como Salvador, permitido também aos gentios, né? Os gentios chegando ali tendo a salvação através do único nome, Jesus. Em hebraico, Yeshua. Em inglês, Jesus. Árabe, Juz, né? Olha aqui, gente, o item 4. Jesus começa a alcançar os gentios e não os judeus. Tá chegando a salvação para eles. E o quinto, gente, mesmo com a perseguição, a igreja continua crescendo. Olha que palavra tremenda, poderosa e maravilhosa. Apesar que vem a perseguição ferrenha dos judeus, usando o que? As pessoas, os líderes, né, as mulheres com nome social e os políticos ali naquela cidade. E expulsaram Paulo. Mas a palavra entrou, a semente entrou, a cidade inteira entrou ali escutando a palavra de Deus ali através do apóstolo Paulo e Barnabé. E isso nos ensina também hoje. A tua igreja está crescendo na palavra, está crescendo na qualidade, está crescendo mediante a fé? Crê nisso. Que o Senhor Jesus, você colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar, vai dar tudo certo. Crê nisso. No nome poderoso, precioso e maravilhoso de Cristo Jesus.